Já reparou como, no momento em que você para de correr atrás de alguém, essa pessoa de repente começa a aparecer de novo na sua vida? Você está colocando toda a sua energia nessa pessoa, mandando mensagens, verificando se ela está online, se esforçando, mas ela está distante, te tratando como uma opção, agindo como se a sua presença nem importasse. Então, você se afasta, para de procurar, para de se importar, e de repente, bum! Lá está ela, querendo a sua atenção de novo. Por que isso acontece? Parece mágico, né? Como se um botão oculto fosse acionado no momento em que você dá espaço para a pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não é mágica, é psicologia e compreensão. Essa mudança é uma das ferramentas mais poderosas que você pode ter, especialmente quando se trata de dominar seus relacionamentos e a si mesmo. No vídeo de hoje, vou te mostrar 7 razões pelas quais se afastar faz com que eles voltem correndo. E não são apenas truques aleatórios. Eles estão enraizados na sabedoria estoica e na psicologia sombria. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: não se trata de manipulação nem de jogos. O verdadeiro segredo está em dominar a si mesmo. Quando você dá espaço a alguém, não está apenas se afastando para fazer com que a pessoa sinta sua falta. Você está assumindo seu próprio poder. Você está mostrando a ela, e mais importante, a si mesmo, que não precisa da atenção dela para se sentir completo. E quando você faz isso, algo incrível acontece. A pessoa começa a sentir sua ausência de maneiras que nunca imaginou. Veja bem, as pessoas ficam confortáveis. Elas acham que te entenderam completamente. Você é aquele que está sempre ligando, sempre disponível, sempre pronto para consertar as coisas. Mas quando você para, quando você dá a elas o presente da sua ausência, esse conforto desaparece. E é aí que a dinâmica muda. De repente, elas não estão mais no controle. Elas começam a questionar tudo o que achavam que sabiam sobre você. Elas se perguntam se te julgaram mal, se perderam algo importante. E essa incerteza, essa curiosidade, é o que as faz voltar. Mas deixe-me ser claro, não se trata de mudar elas. Trata-se de transformar a si mesmo. Quando você se afasta, quando se concentra no seu próprio crescimento, você não está fazendo isso para chamar a atenção delas. Você está fazendo isso para se tornar a melhor versão de si mesmo. E é exatamente por isso que eles não conseguem ficar longe. As pessoas são atraídas pela força, pela independência, pela autossuficiência. E quando elas veem que você está prosperando sem elas, isso as faz querer fazer parte do seu mundo novamente. Então, no vídeo de hoje, vamos analisar as 7 razões pelas quais se afastar faz com que eles voltem correndo. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você não vai apenas entender por que eles voltam. Você saberá exatamente como assumir o controle dos seus relacionamentos e da sua vida. Vamos mergulhar na razão número 1, o choque da sua ausência. Vamos falar sobre o choque da sua ausência, a primeira e talvez a razão mais poderosa. Eles voltam depois que você dá um tempo. Você vê as pessoas ficarem confortáveis. Elas começam a achar sua presença garantida, assumindo que, não importa o que aconteça, você sempre estará lá, sempre disponível. Mas no momento em que você se afasta, no momento em que deixa de ser aquela figura constante na vida delas, isso causa um choque no sistema delas. É o tipo de choque que os faz perceber o quanto a tua presença os impactava. Pensa nisso. Quando estás sempre disponível, o teu valor pode diminuir aos olhos deles. É a natureza humana. Nós nos acostumamos com as coisas e as pessoas que vemos todos os dias, pensando que elas sempre estarão lá quando precisarmos delas. Mas, no momento em que lhes damos espaço, esse conforto, essa sensação de segurança, desaparece. É como puxar o tapete debaixo dos pés deles. De repente, eles ficam se perguntando: o que aconteceu? Por que você se afastou? Mais importante ainda, eles começam a se perguntar: o que eu perdi?
o que eu dei como certo. Esse fenômeno é melhor explicado por uma citação poderosa e estoica. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Quando você dá distância a alguém, essa pessoa começa a imaginar como seria a vida sem você. No começo, ela pode nem perceber, mas com o passar do tempo, sua mente se enche de perguntas. Ela imagina o que você está fazendo, com quem está e como mudou. Essa imaginação pode ser muito mais intensa do que a realidade de perder você. É aí que ela começa a entrar em pânico. É aí que ela volta. Quando alguém te dá como garantido, deixa de ver o teu valor. O teu tempo, a tua atenção e a tua energia tornam-se esperados, não apreciados. Mas quando te afastas, quando deixas de dar essa energia, cria-se um vazio. E esse vazio é exatamente o que os faz voltar. Eles percebem o quanto dependiam da tua presença, mesmo que não o demonstrassem na altura. Começam a compreender o peso da tua ausência. É como perder uma parte de si mesmos. Eles nem sabiam que valorizavam isso. O choque da sua ausência é o que desencadeia essa percepção. É um alerta que os força a reavaliar como eles te tratavam. E deixe-me dizer, esse choque pode ser o catalisador para uma mudança real no comportamento deles. Eles vão voltar, não porque você os manipulou, mas porque perceberam o quanto você era importante na vida deles. Então, como fazer isso de forma eficaz? Como se afastar sem jogar jogos? A resposta é simples. Você faz isso com intenção. Você não está se afastando para fazer com que eles sintam sua falta. Você está se afastando para se concentrar em si mesmo, para crescer, para evoluir. Quando você se afasta, você está dando a eles espaço para sentir sua ausência. Mas, mais importante, você está dando a si mesmo tempo e energia para investir no seu próprio crescimento. É aqui que o estoicismo entra em jogo. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os outros, só podemos controlar a nós mesmos. Você não pode forçar alguém a ver o seu valor. Você não pode fazer com que a pessoa te aprecie, mas pode controlar quanta energia você dedica às pessoas que não reconhecem o seu valor. Ao se afastar, você está recuperando essa energia e usando-a para si mesmo. Quando você dá distância a alguém, está permitindo que a pessoa chegue às suas próprias conclusões. Você está dando a essa pessoa a chance de perceber por conta própria o que perdeu. E acredite, essa percepção é muito mais poderosa quando vem de dentro, em vez de ser algo que você tenta forçar. Vamos analisar isso com um exemplo de relacionamento. Imagine que você está namorando alguém há algum tempo. No começo, tudo era ótimo. A pessoa era atenciosa, envolvida e fazia você se sentir especial. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Começaram a te dar como garantido, esperando que você fosse sempre quem entrasse em contato, planejasse encontros, reservasse tempo para eles. Lentamente, mas com segurança, você se tornou a pessoa que se esforçava, enquanto eles relaxavam, confortáveis sabendo que você sempre estaria lá. Agora, digamos que você decida se afastar. Você para de mandar mensagens primeiro, para de se esforçar para fazer planos e se concentra na sua própria vida. No começo, eles podem nem perceber, mas com o tempo começam a sentir sua falta. Sentem falta das pequenas coisas, suas mensagens, sua atenção, seu esforço. E é aí que vem o choque. Eles percebem que te deram como garantido e agora estão se esforçando para voltar a cair nas suas graças. Não se trata de se fazer de difícil. Trata-se de mostrar a eles que seu tempo e energia são valiosos. Quando eles sentem o choque da sua ausência, isso os força a encarar o fato de que te deram como garantido, e é aí que eles voltam, prontos para se esforçar como deveriam ter feito o tempo todo. Agora eu sei o que você está pensando. E se for difícil se afastar? E se eu ficar preocupado que eles não voltem?
Deixa eu te dizer uma coisa. Afastar-se é difícil porque te obriga a encarar seus próprios medos. Medo de perdê-los, medo de ser esquecido, medo de que eles não se importem. Mas a verdade é esta: se alguém não volta depois que você dá um tempo, essa pessoa nunca te valorizou de verdade. Esse passo é sobre recuperar seu poder, não sobre manipular alguém para sentir sua falta. Se a pessoa não voltar, tudo bem, porque você está melhor sem alguém que não vê seu valor. Mas se ela voltar, é porque teve tempo para refletir e perceber o quanto você era importante para ela. Pense nisso como um elástico. Quanto mais você estica, mais tensão se acumula. Eventualmente, quando você solta, ele volta com força. Sua ausência cria essa tensão. Ela se acumula na mente da pessoa, esticando até que ela não consiga mais suportar. E quando ela volta, é com a plena consciência do que estava perdendo. Agora vou te dar um conselho duro, mas sincero. Aceite esse passo. Não duvide dele. Não duvide de si mesmo. O choque da sua ausência é real e poderoso. Mas aqui está o ponto. Você não pode simplesmente parar por aqui. Este é apenas o primeiro passo. Estamos apenas começando. Um passo não é suficiente para mudar as coisas. Você precisa ficar comigo durante toda essa jornada se quiser transformar sua vida e se tornar alguém que vale a pena perseguir. Então, manda embora esses pensamentos de sair daqui. Você está nisso. Para vencer e ganhar, você precisa ficar comigo até o fim. Aceita o desafio de transformar sua vida, de assumir seu poder e de se tornar a pessoa que eles não podem deixar de sentir falta. Me avisa que aceitaste esse desafio deixando um comentário. Não me deixes na mão nos comentários. Me mostra quem está levando essa transformação a sério, porque acredita, isso é só o começo. A curiosidade toma conta. A curiosidade é uma força poderosa e é uma das maiores razões. Eles voltam depois que você dá um tempo. As pessoas são naturalmente atraídas pelo mistério, pelas coisas que não entendem completamente. E quando você se afasta, você cria esse mistério na mente delas. Quando você estava sempre disponível, sempre presente, elas sentiam que te conheciam por dentro e por fora. Não havia surpresas nem incógnitas. Mas no momento em que você para de procurá-los, quando você dá um passo atrás e lhes dá espaço, algo fundamental muda na percepção deles. É aí que a curiosidade deles toma conta. No começo, eles podem nem notar sua ausência. Talvez pensem que você está ocupado ou tendo uma semana difícil. Mas, com o passar do tempo, e eles ainda não tendo notícias suas, a mente deles começa a trabalhar. Por que não estão me mandando mensagens? O que estão fazendo? Será que seguiram em frente? Essas perguntas começam a ocupar o espaço que sua presença costumava ocupar. E quanto mais se perguntam sobre você, mais se sentem atraídos por você. Essa curiosidade cria uma espécie de tensão, uma necessidade de preencher as lacunas. O filósofo estoico Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Quando percebem que você não está mais tão presente na vida deles, a reação deles é motivada pela curiosidade. Eles reagem à sua ausência preenchendo-a com pensamentos sobre você. A mente deles começa a imaginar cenários. Com quem você está passando seu tempo agora? O que mudou na sua vida? Você está mais feliz sem eles? E é esse turbilhão de pensamentos que os faz voltar. Eles querem respostas. Eles querem saber por que você não é mais a pessoa que eles achavam que conheciam. Quando alguém consegue prever todos os seus movimentos, deixa de ter interesse. É por isso que a previsibilidade pode matar a atração. Mas no momento em que você se torna um pouco mais misterioso, quando não é mais tão fácil de ler, é aí que as pessoas começam a prestar atenção novamente. Elas querem saber o que está acontecendo.
Elas querem te entender. E a ironia é que, ao tentar fazer isso, elas acabam pensando em você mais do que jamais pensaram quando você estava totalmente presente na vida delas. Então, como fazer isso melhor? Como aproveitar o poder da curiosidade sem jogar jogos? A resposta está em viver sua vida de forma plena e autêntica. Você não está se afastando para criar algum mistério artificial. Você está se afastando porque está genuinamente focado em si mesmo. Você está trabalhando em seus objetivos, passando tempo com pessoas que te elevam e vivendo uma vida que te entusiasma quando elas percebem que você não as está mais priorizando. Da mesma forma, isso cria essa lacuna de curiosidade. Mas não é um truque. É uma consequência natural de você viver sua vida para si mesmo. Deixe-me dar um exemplo de relacionamento. Imagina que você sempre foi a pessoa que iniciava as conversas com seu parceiro. Você é quem liga, faz planos e mantém o relacionamento indo em frente. Mas então, um dia, você decide parar. Você não manda aquela mensagem de bom dia. Você não pergunta como foi o dia dele. Em vez disso, você se concentra na sua própria vida. No começo, ele pode não perceber, mas com o tempo, começa a se perguntar: por que ele não me mandou mensagem? Eu fiz algo errado? Será que ele está saindo com outra pessoa? A curiosidade dele aumenta e, antes que você perceba, é ele quem entra em contato, tentando restabelecer a conexão. Não se trata de se fazer de difícil. Trata-se de mostrar a eles, através de suas ações, que você não depende da atenção deles quando você não é mais previsível, quando você não está mais sempre presente. Ao mesmo tempo, da mesma forma, você os força a reavaliar como eles te veem. Eles percebem que não sabem tudo sobre você, que há partes da sua vida às quais eles não têm mais acesso, e isso desperta a curiosidade deles. Agora eu entendo que se afastar e deixar a curiosidade fazer seu trabalho pode parecer difícil. Você pode se preocupar que, se não entrar em contato, eles vão te esquecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se alguém pode te esquecer só porque você não está constantemente na cara deles, então eles não estavam realmente interessados em você. As pessoas certas, aquelas que estão genuinamente interessadas em você, vão voltar. Elas vão voltar, não porque você as forçou, mas porque a própria curiosidade delas as trouxe de volta. Vamos usar uma metáfora. Pense em você como uma chama. Quando alguém está muito perto da chama, deixa de perceber o calor. Mas quando se afasta, quando há alguma distância entre ela e a chama, começa a sentir falta do calor. Começa a apreciar o brilho, o calor, o conforto que ela proporciona. É exatamente isso que acontece quando você dá espaço a alguém. A distância permite que a pessoa te veja com mais clareza. Aprecie as partes de você que ela não valorizava, e a curiosidade sobre o motivo de você ter se afastado faz com que ela queira se aproximar novamente. É aqui que entra o verdadeiro poder dessa etapa. Quando você aceita a ideia de deixar a curiosidade trabalhar a seu favor, você deixa de precisar perseguir ninguém. Você para de se preocupar com o que a pessoa pensa ou se ela vai voltar, porque entende que a curiosidade é uma resposta humana natural. As pessoas sempre serão atraídas pelo que não entendem completamente. E quando você para de ser previsível, quando para de ser facilmente acessível, você se torna essa fonte de curiosidade. Você se torna o quebra-cabeça que a pessoa quer resolver. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Abraça esse passo de vez. Não duvide. Não se preocupe se está funcionando ou não. Quando você dá a eles o presente da sua ausência, você está permitindo que a curiosidade faça sua mágica. Mas lembre-se, isso é só o começo. Você não pode mudar nada com um único passo. Você precisa continuar comigo durante o resto dessa jornada. Se você quer transformar seus relacionamentos e se tornar a pessoa que eles não conseguem evitar, mas pense na razão número 3.
você quebra a zona de conforto deles. Quando você está sempre disponível, sempre presente para alguém, eles se acostumam, esperam que você esteja por perto. Eles param de se esforçar, porque acham que já te entenderam completamente. Você se torna previsível, e nos relacionamentos, a previsibilidade pode gerar complacência. As pessoas ficam confortáveis, pensando que você sempre será o primeiro a dar o primeiro passo, a planejar os encontros e a se esforçar. Mas o que acontece quando você se afasta, quando de repente deixa de ser a rede de segurança que eles consideravam garantida? É aí que tudo muda. Você quebra a zona de conforto deles e, acredite, essa mudança é poderosa. A verdade é esta: as pessoas só valorizam o que acham que podem perder. Quando alguém sabe que você sempre estará lá, não importa o que aconteça, deixa de ver a urgência de estar presente para você. Mas quando você se retira dessa equação, quando deixa de tornar a vida deles tão confortável, eles sentem isso e é um golpe duro. De repente, você não é mais previsível e a dinâmica muda. Agora, em vez de esperarem que você esteja sempre por perto, eles ficam se perguntando o que aconteceu. E nesse espaço de incerteza, eles começam a reavaliar tudo. O filósofo estoico Epicteto disse uma vez: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Isso também se aplica aos relacionamentos. A pessoa que te deu como garantido, de repente percebe o quão pouco precisava de você até você não estar mais lá. Agora, os desejos dela entram em ação. Ela começa a querer o conforto da sua presença, a segurança de saber que você estará lá para ela. A própria ausência da sua atenção se torna algo que ela deseja ardentemente. É quando você quebra a zona de conforto dela que ela começa a perceber o quanto dependia de você. Veja bem, quando alguém está confortável, deixa de questionar seu próprio comportamento. Não sente necessidade de mudar ou melhorar, porque na cabeça dessa pessoa, tudo está bem. Mas quando você se afasta, você a força a confrontar sua própria complacência. Ela tem que encarar a realidade de que talvez não estivesse se esforçando o suficiente. E acredite, é aí que a mágica acontece. Quando você quebra a zona de conforto deles, você está dando a eles a oportunidade de crescer, de perceber que precisam se esforçar mais se quiserem manter você na vida deles. Mas sejamos realistas, afastar-se nem sempre é fácil. É tentador voltar a ser aquele que resolve tudo, enviar aquela mensagem para consertar a situação. Isso porque, se afastar, pode parecer que você está perdendo o controle. Mas a verdade é que você não está perdendo o controle. Você está recuperando-o. Você está recuperando seu poder ao não permitir mais que seja você quem mantém o relacionamento. E eu sei que isso é desconfortável. Você pode até questionar se a outra pessoa vai notar, se vai se importar. Mas deixe-me dizer uma coisa: ela vai notar. Quando você deixa de fazer dela o centro do seu mundo, ela é forçada a questionar por que você não está mais tão disponível, por que não está mais agindo como antes. E nesse questionamento, eles começam a ver as lacunas que não percebiam antes, começam a sentir falta das pequenas coisas, das coisas que antes davam como certas. E aqui está o ponto principal. Quando você quebra a zona de conforto de alguém, você não está apenas mudando o comportamento dessa pessoa. Você está mudando a maneira como ela te vê. Você passa de alguém que eles esperavam que estivesse sempre presente para alguém que agora eles precisam reconquistar em suas vidas. Imagine o seguinte: você está em um relacionamento em que é sempre você quem toma a iniciativa. Os planos, as conversas, o esforço, tudo vem de você. Com o tempo, seu parceiro se acostuma. Ele não precisa mais se esforçar, porque sabe que você sempre estará lá. Mas um dia você decide parar.
Você para de mandar mensagens primeiro, para de se esforçar para agradá-lo e começa a se concentrar em si mesmo. No começo, ele pode nem perceber, mas com o tempo, ele começa a sentir. Ele sente falta do esforço que você costumava fazer. Ele começa a perceber o quanto o relacionamento dependia das suas ações. E é aí que ele volta. Mas, dessa vez, eles vão voltar com esforço. Eles vão perceber que você não é mais alguém que eles podem dar como garantido. Agora, eu entendo que dar um passo atrás pode ser difícil, especialmente quando você está acostumado a ser aquele que sempre conserta as coisas. É difícil deixar ir e confiar que eles vão voltar por conta própria. Mas aqui está a questão. Quebrar a zona de conforto de alguém não é um jogo. Não é sobre puni-los ou fazê-los correr atrás de você. É sobre dar a eles espaço para perceberem que também precisam se esforçar. É sobre criar equilíbrio. E esse equilíbrio só vem quando eles começam a sentir o desconforto de não ter você por perto. Quebrar a zona de conforto deles é criar uma mudança na dinâmica do relacionamento. Não é mais só você fazendo todo o trabalho agora. Eles precisam se esforçar se quiserem manter você na vida deles. E essa mudança, esse desconforto, vai fazer com que eles voltem com uma nova apreciação por você e pelo esforço que é estar na vida deles. Pense nisso assim. Você tem sido o calor na vida deles, o cobertor aconchegante que os mantém confortáveis. Mas quando você tira esse calor, eles ficam no frio, e só então percebem o quanto precisavam do seu calor. Mas aqui está a questão. Eles não vão ter esse calor de volta a menos que se esforcem por ele, a menos que provem que estão dispostos a se esforçar tanto quanto você tem se esforçado o tempo todo. Agora, quero que você leve isso a sério. Quebrar a zona de conforto deles é mostrar que você não será dado como certo. Você não será mais apenas o plano B deles, a rede de segurança emocional deles. Você está recuperando seu valor ao dar um passo atrás e permitir que eles sintam o peso da sua ausência. E quando eles voltarem, e acredite, eles vão voltar, será com a compreensão de que precisam estar presentes para você, não apenas esperar que você esteja sempre lá para eles. Mas aqui está o problema. Você não pode simplesmente parar por aqui. Romper a zona de conforto deles é apenas o começo. Este é apenas o terceiro passo. E se você realmente quer ver uma transformação em si mesmo e em seus relacionamentos, você precisa ficar comigo durante toda esta jornada. Você não pode mudar nada com apenas um passo. Então, esquece essa ideia de sair daqui. Se você está falando sério sobre recuperar seu poder e se tornar alguém que os outros querem, você precisa ficar comigo até o fim. Aceita o desafio de transformar sua vida e manda ver. Não me subestime nos comentários. Deixa eu ver quem está pronto para subir de nível. Porque, acredita, isso é só o começo. A razão do medo de ser substituído. Nada abala tanto a sensação de segurança de alguém quanto o medo de ser substituído. Quando você se afasta e dá distância, uma das forças mais poderosas que pode levá-los de volta é a percepção inquietante de que você pode seguir em frente sem eles. Esse medo surge lentamente. No início, eles podem nem notar sua ausência, mas com o tempo, à medida que começam a ver você prosperando sem a atenção deles, esse medo se torna mais forte, confrontando-os com perguntas que eles não querem enfrentar. E se eles encontraram outra pessoa? E se eles me substituíram? A mente humana tem uma maneira engraçada de amplificar inseguranças, e quando alguém começa a imaginar você seguindo em frente, o medo não fica no reino das possibilidades. Ele se torna uma preocupação que consome tudo. E o medo de ser substituído é uma reação natural à perda de algo que achavam que poderiam manter para sempre. Quando você deixa de estar disponível, quando não dá mais a atenção a que estavam acostumados, eles não conseguem deixar de se perguntar se outra pessoa está assumindo o papel
que eles consideravam garantido. Epicteto, o grande filósofo estoico, disse uma vez: é possível que um homem aprenda o que pensa que já sabe. Nesse caso, eles achavam que sabiam tudo sobre você. Achavam que tinham você garantido, que sua atenção e afeto eram garantidos. Mas, no momento em que você se afasta, essa ilusão de segurança se desfaz. E agora, eles ficam com uma percepção crescente. Eles não te conhecem tão bem quanto pensavam. Começam a imaginar outra pessoa te apreciando, te valorizando, e esse medo os atinge como uma onda que eles não esperavam. Isso os força a refletir sobre suas ações e, mais importante, sobre sua inação. O medo de ser substituído está profundamente ligado à natureza humana. A gente deseja o que não pode ter, e nada é mais desejável do que algo que tememos perder. Quando começam a imaginar você seguindo em frente, esse medo de você ser feliz com outra pessoa os leva à ação. De repente, eles pensam em todas as vezes que te deram como garantido, nos momentos em que ignoraram seus esforços e no carinho que não retribuíram. E agora, a ideia de que outra pessoa possa entrar em cena e te dar o que eles não conseguiram oferecer se torna insuportável. Não é só a ideia de outra pessoa estar com você. É o medo de que outra pessoa te trate melhor. Veja seu valor de uma forma que eles não conseguiram. O medo de que essa nova pessoa aprecie as qualidades que eles ignoraram, e isso é um golpe no ego deles. Quando eles começam a imaginar você nos braços de outra pessoa, sendo valorizado da forma que eles deveriam ter valorizado você, isso mexe com algo profundo dentro deles. Esse medo se torna um catalisador para que ele tome uma atitude, volte e reclame o lugar que já teve na sua vida. Mas aqui está o problema. Ele não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Sua ausência já mostrou a ele que você não está esperando por ele. Agora vamos ser realistas. Imagina que você tem se esforçado muito em um relacionamento, mandando mensagens, fazendo planos, aparecendo para a pessoa. E em troca, ela ficou confortável, complacente, até distante. Então, um dia, você decide parar. Parar de mandar mensagens primeiro. Parar de se esforçar e se concentrar em si mesmo. No começo, eles podem ignorar, achando que você vai voltar, como sempre faz. Mas com o passar dos dias, eles começam a perceber. Começam a se perguntar o que está acontecendo. Por que você não entrou em contato? Então, o medo começa a surgir. Será que eles encontraram outra pessoa? Estão passando tempo com alguém novo? E esse medo é como uma bomba relógio. Ele cresce a cada dia. Eles não têm notícias suas. Veem todas as suas postagens no Instagram parecendo feliz, vivendo sua vida, e antes que percebam, são consumidos pela ideia de que estão sendo substituídos. Agora eu sei o que você está pensando. E se eles não se importarem? E se eles estiverem bem sem você? Mas aqui está a verdade. Se eles realmente sentiram algo por você, esse medo vai atingi-los mais do que você imagina, porque, no fundo, ninguém quer ser substituído. Ninguém quer pensar que outra pessoa está ocupando o lugar que você ocupava na vida deles. E se eles não estão voltando por causa desse medo, então eles nunca valeram o seu tempo. O medo da substituição não tem a ver com manipular alguém para voltar. É sobre recuperar o seu próprio valor. É sobre mostrar a eles que você não tem medo de seguir em frente, que você conhece o seu valor e que não vai ficar esperando por alguém que não te valoriza. Quando eles sentirem esse medo, eles vão voltar, porque vão perceber que cometeram um erro. Eles vão perceber que estão prestes a perder algo valioso. Agora, vamos encarar a realidade. Aceite esse passo com total confiança. Trata-se de mostrar ao mundo e a si mesmo que você não espera por ninguém, que não vê o seu valor. Quando você se afasta, quando deixa que sintam o medo de perder você, está criando espaço
para que percebam o quanto você era importante para eles. Mas você não pode parar por aqui. Esta é apenas uma parte da jornada para recuperar o seu poder. Fique comigo durante todo este processo, porque a transformação não acontece com um único passo. É um compromisso total. Então, mata essas dúvidas, fica comigo e vamos terminar o que começamos. Se você está pronto para recuperar seu poder e garantir que ninguém jamais ignore seu valor novamente, quero saber de você. Escreve "Eu sou imparável" nos comentários e mostra para o mundo que você não vai mais esperar pela aprovação de ninguém. Este é o seu momento de se levantar, assumir o seu valor e entrar na vida que você merece. Me diga que você está comigo nessa jornada e vamos nos transformar juntos. Razão número 5. Sua confiança se torna magnética. A confiança é uma das forças mais magnéticas do mundo. Quando você dá distância a alguém, algo incrível acontece. Você começa a crescer, e esse crescimento é alimentado pela sua confiança recém-descoberta. A confiança não é barulhenta nem presunçosa. É uma crença silenciosa e inabalável em si mesmo. É o momento em que você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. E, quando você para de buscar a validação dos outros, você começa a brilhar de uma forma que os outros não podem ignorar. À medida que você se concentra em si mesmo, investindo em seus objetivos, paixões e autoaperfeiçoamento, você irradia uma energia inegável. As pessoas são naturalmente atraídas por quem conhece o seu valor e não tem medo de se afirmar. A pessoa que antes te subestimava começa a perceber que você não é mais a mesma. Você não está mais atrás dela, nem buscando a atenção dela, porque encontrou algo mais poderoso, a sua própria força. Essa mudança na dinâmica é o que torna sua confiança tão atraente. A pessoa que achava que te conhecia agora fica se perguntando como você se tornou tão seguro de si, e essa curiosidade a atrai de volta. Ela percebe que você não depende mais da validação dela, e é aí que ela começa a desejar sua atenção novamente. Confiança não é fingir ser alguém que você não é. É aceitar plenamente quem você é e assumir isso. Quanto mais você investe em si mesmo, mais magnético você se torna, e mais eles percebem o quanto te subestimaram. Razão 6. O princípio da escassez. Quando algo é facilmente acessível, muitas vezes é dado como certo. O mesmo se aplica aos relacionamentos. Se você está sempre disponível, sempre presente, sua presença se torna rotineira, previsível. Mas quando você se afasta, quando cria distância, algo notável acontece. Você se torna escasso, e a escassez cria valor. Quanto menos eles podem ter de você, mais eles começam a desejar você. Esse é o poder do princípio da escassez. Quando você limita sua disponibilidade, isso os força a reavaliar o quanto valorizam seu tempo e sua presença. De repente, sua atenção não é mais garantida e eles começam a perceber o quanto dependiam dela. É da natureza humana querer o que não podemos ter, e ao se tornar menos disponível, você está despertando esse instinto neles. Não se trata de se fazer de difícil. Trata-se de mostrar que seu tempo e energia são valiosos, que você não vai dar isso de graça para alguém que não retribui. Quando eles percebem que não têm mais o mesmo acesso a você, isso desperta um desejo de se esforçar mais para ganhar sua atenção. É uma mudança de poder que os faz reconhecer seu valor de uma forma que não faziam quando você estava sempre por perto. Mas aqui está a chave. Essa mudança tem que ser genuína. Você não está se afastando para manipulá-los. Você está fazendo isso porque escolheu priorizar a si mesmo. Quando eles sentirem a escassez da sua atenção, eles vão perceber que não podem mais te dar como garantido. E é aí que eles vão voltar a valorizar o que antes ignoravam. Razão número 7. A percepção do que eles perderam. Vamos falar sobre a força mais poderosa
que os faz voltar depois que você se afasta: a percepção do que perderam. Esse é o momento em que tudo finalmente cai na real. O momento em que eles começam a refletir sobre sua ausência e percebem o quanto você acrescentava à vida deles. Não é imediato, leva tempo. Mas uma vez que eles começam a juntar as peças, o peso dessa percepção se torna inegável e eles não podem mais ignorá-la. Quando alguém está acostumado a ter você na vida, muitas vezes não valoriza totalmente o que você faz. Para eles, sua presença se torna um pano de fundo para a rotina diária e eles a consideram garantida. Eles se acostumam a você estar sempre lá, apoiando-os, ouvindo-os e oferecendo seu tempo e energia. Mas aqui está a questão. Quando você se afasta, é como tirar uma parte do mundo deles que eles nem percebiam que era tão importante. De repente, eles ficam sem o seu apoio emocional, sua atenção e sua presença. E esse vazio é impossível de ignorar. No começo, eles podem nem perceber que você se foi. Podem pensar que você está ocupado ou preocupado. Mas, com o passar dos dias, o vazio que você deixou começa a se tornar mais perceptível. São as pequenas coisas, as mensagens que você costumava enviar, o esforço que fazia, as conversas que iniciava. Tudo isso se foi agora. E sem isso, eles são forçados a enfrentar uma nova realidade. Você estava dando a eles mais do que eles percebiam, e agora eles sentem falta disso. Isso se liga a um dos princípios fundamentais do estoicismo. Aquele que não está satisfeito com o que tem, não ficará satisfeita com o que gostaria de ter. Sócrates, eles tinham a sua presença, o seu tempo, a sua energia, e mesmo assim, não valorizaram isso quando tinham. Agora que você se afastou, eles se deparam com a dura realidade de que não valorizaram o que tinham. E aqui está a verdade. Eles só vão realmente entender o seu valor quando você não estiver mais lá para eles. Sejamos realistas. Quando alguém percebe o que perdeu, não se trata apenas de sentir falta da sua companhia ou da sua atenção. É reconhecer o impacto mais profundo que você teve na vida deles, o apoio emocional, a estabilidade, o amor e o carinho que você deu. Eles começam a reviver todos esses momentos na cabeça. É quase como se estivessem redescobrindo todas as razões pelas quais se sentiram atraídos por você no começo. Mas agora, essas lembranças estão misturadas com arrependimento, porque eles sabem que não deram valor, e esse arrependimento é o que os faz querer voltar. Imagina só, você esteve ao lado de alguém nos momentos bons e ruins. Você ofereceu seu apoio, ajudou nessa pessoa nos momentos difíceis e investiu sua energia no relacionamento. Mas com o tempo, ela se distanciou. Talvez até tenha ficado complacente e parou de valorizar seus esforços. Então, você decide se afastar. Você para de procurar contato, para de fazer planos e começa a se concentrar em si mesmo. No começo, a pessoa pode não perceber, mas com o tempo, começa a sentir a sua falta. Ela sente falta do conforto de saber que você sempre esteve lá. Ela sente falta da maneira como você a fazia se sentir compreendida, e é aí que ela percebe o quanto perdeu. A percepção do que perdeu é poderosa, porque a força a olhar para dentro de si mesma. Ela começa a se questionar: como não percebi isso antes? Como deixei isso escapar? E essa reflexão interna desperta emoções que eles não podem ignorar. Eles se arrependem de não terem valorizado você quando tiveram a chance e agora enfrentam a possibilidade de que possa ser tarde demais. Mas aqui está a chave. Você não está se afastando para puni-los ou fazê-los se sentir mal. Você está se afastando para recuperar sua energia, para se concentrar em si mesmo e deixá-los chegar à sua própria conclusão. Naturalmente, se eles voltarem, será porque realmente reconheceram seu valor, não porque você os forçou. E é aí que reside o verdadeiro poder.
Eles voltam por conta própria, plenamente conscientes do que quase perderam. Então, é assim. Quando você dá distância a alguém, você dá a essa pessoa a oportunidade de refletir. Você permite que ela encare a realidade de que te deu como garantido. E quando essa percepção bate, é como uma onda de clareza tomando conta dela. Eles finalmente te veem como você é e tudo o que você trouxe para a vida deles. Agora, quero que você entenda uma coisa. Você não pode parar por aqui. A percepção do que eles perderam é uma força poderosa, mas é apenas um passo para recuperar seu poder e transformar seus relacionamentos. Não deixe isso ser uma vitória temporária. Se você quer ver uma mudança duradoura, precisa ficar comigo durante todo o processo. Essa jornada não é para fazer com que eles sintam sua falta. É para você se tornar a melhor versão de si mesmo. Então, fique comigo. Me diga que você está pronto para abraçar seu valor deixando um comentário. Eu sou imparável nos comentários. Vamos continuar avançando juntos, porque isso é só o começo.